Aqui na TV Jovem Pan News a gente segue porque o Supremo Tribunal Federal vai julgar em agosto uma denúncia contra a deputada federal Carla Zambelli. Ela responde por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento com uso de arma. O relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, agendou a análise do caso para o período de 11 e 21 de agosto no plenário virtual. Nessa modalidade, os ministros apenas depositam seus votos por escrito sem a necessidade de debate público. O Mano Ferreira já tá com o sorrisão aberto aqui, porque o Mano, meu querido Felipe Campos, adora a Carla Zambelli, certo, Maninho? A felicidade do Mano Ferreira. Pense numa pessoa que contribui com o debate público brasileiro. A Carla Zambelli presta um papel, infelizmente, que atua pela degradação do ambiente político brasileiro, né? Ao, por exemplo, na véspera da eleição, sacar uma arma em plenos jardins e sair correndo atrás de um cidadão, como se isso fosse uma postura razoável, né? De um cidadão, enfim, infringindo leis, enfim. A Carla Zambelli precisa ser tratada como todo cidadão, através do império da lei. Não é razoável sair correndo atrás de alguém com a arma na mão. O fato de ser deputada federal não deve ser um escudo de impunidade para alguém que comete uma atrocidade como essa. Então, acho que se deve ter alguma crítica, que é a demora da justiça em julgar esse caso. É isso que eu ia falar, porque não é novo esse caso, né? Nós estamos falando de um caso de outubro, é isso? Exato. Ou seja, quase um ano para julgar isso. Por que essa demora, Mandinha? Boa pergunta, por que essa demora? E assim, aquele fato foi assim, um dos mais bizarros, né, no meio da campanha ali, e realmente eu acho que enfraqueceu bastante o Bolsonaro. Tirou muito voto do Bolsonaro naquela época. E isso enfraquece até o discurso dela e do próprio Bolsonaro de arma, porque eu acho que é um discurso legítimo, né, de legítima defesa, e isso mostra exatamente o contrário, né, você dá munição pro opositor, de falar assim, olha, vocês querem a população armada e pode dar nisso, né, ela não tem um intelecto ali para isso, né? Não tem um discernimento emocional para ter porte de arma. Para ter porte de arma, você tem que ter, né, o emocional muito bem colocado para você, enfim, numa qualquer briga, sacar a arma e sair correndo igual, enfim, uma louca, né? No meio aqui próximo, aqui da Avenida Paulista, né? Do Jardim, para quem não é de São Paulo. Então, isso tira totalmente a legitimidade da própria defesa dela e da própria defesa do Bolsonaro, que é da população se defender e não atacar, porque a arma não é para você atacar, é para você se defender de um possível criminoso. E a pessoa ali não era um criminoso, ele falou algumas palavras para ela, enfim. Ela poderia só ter feito a pêssega linda ali. Pêssega. Ai, querido. Feito a pêssega. Assim. Também desmascara é complicado. A pêssega. E aí o que acontece? Vem de frente com tudo aquilo que você sempre diz aqui, Paulo. O que, querido? Que você fala que é um prato cheio. Tudo isso é um prato cheio. Você dá munição. É a sobremesa, é o banquete para a esquerda. É a munição. É a munição. É um completo estereótipo, né? Precisam. Mas está certo. Eu assino embaixo o que a Amanda disse, até porque um dia antes das eleições. Não, tirou, eu dei uma olhada no Datafonta do dia e dá algo em torno de 200 a 300 mil eleitores que deixaram de votar no Bolsonaro, de acordo com dados. Entrou no índice dos indecisos também, óbvio. Quem não sabia onde ia votar, escolhendo ali, foi lá quando ela deu uma dessa, literalmente ela deu um tiro no Agora, desde o início do ano nós tivemos... Mas também ela não é culpada pelo cara ter perdido a eleição. E isso a gente também não pode colocar. Nós tivemos... Ela foi um fator a mais. Deltan cassado, Bolsonaro inelegível, agora acho que ela deve ser a terceira, né, a ser cassada ou tornada inelegível. Quem é o próximo? Olha, tem o julgamento do Moro que está para vir, só que, como que as narrativas... Vamos só receber quem nos acompanha pelo rádio, Maninho, são 10 horas e 54 minutos, a gente está aqui repercutindo o julgamento que foi marcado para o mês de agosto por parte do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar Carla Zambelli depois daquele fato que todos nós lembramos dela ter dela ter corrido atrás de um homem com uma arma na mão, encurralado ali o homem foi dentro de um bar aquilo, né? Começa na
rua e aí o cara entra no bar. Ela E ela cai ainda com a arma na caiu. mão. E aí a gente estava discutindo aqui, antes de vocês sintonizarem aqui na programação da Jovem Pan, que esse ano já foi o Deltan Dallagnol, já foi o Bolsonaro inelegível, ela deve ser a terceira, e eu perguntei para o Mano quem é o próximo. Estamos falando aqui de Sérgio Moro. E eu falei do julgamento do Moro que está para acontecer. Quando que vai ser esse julgamento, Mano? Acho que não está com a data marcada especificamente, mas também o que se diz, o Moro ainda vai ser julgado na primeira instância, que é o TRE. E o julgamento realmente definidor será o do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que é aquele que julga os recursos. Qual que é o objeto? O objeto é a prestação de contas do Sérgio Moro ultrapassou o limite de recursos que podem ser gastos numa campanha para o Senado. E aí uma das questões é que, primeiro, originalmente, ele era candidato à presidência e aí trocou de candidatura. O Moro também prestou um papelão aí no processo, né? Porque ele ia ser candidato a presidente por um partido, aí troca de partido para ser candidato a deputado por São Paulo, aí todo mundo deve lembrar daquela confusão do endereço, ele colocou como comprovante de endereço o endereço de um hotel, teve o endereço negado pela Justiça Eleitoral, aí ele vai para o Paraná, o que do ponto de vista político, ainda por cima, acabou complicando a eleição do Álvaro Dias, que supostamente seria um aliado dele no Paraná, enfim. O Moro cometeu alguns equívocos aí na sua trajetória. Só uma pergunta. Todos esses nomes que nós estamos citando aqui são nomes, obviamente, de um espectro de oposição, certo? Será que não existe ninguém do outro lado que não tenha cometido também erros, enfim? Mas o ponto que eu ia levantar é quem que é o autor da ação que pode levar à cassação de Sérgio Moro como senador? O PL, partido de Jair Bolsonaro. Esse Lula. Esse Lula. Menino dá um trabalho. Menino sapeca esse Lula, né? Dá um trabalho. Então é complicado. Mas só para entender, o PL é partido de quem? De Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. Que interessante. E é o partido autor da ação que será julgada pelo TRE e pelo TSE, que pode levar à cassação de Sérgio Moro. Ou seja, eu costumo falar que no Brasil a gente tem um problema das placas tectônicas do poder, que é o quê? Quando os interesses se alinham, a justiça anda e faz a lei ser cumprida. Quando os interesses se desalinham, as coisas ficam devagar. E aí, muitas vezes, as coisas não são julgadas. Os petistas, no tempo da Lava Jato, ficavam dizendo que tudo era uma perseguição política, que os petistas estavam sendo perseguidos pelo judiciário, que o judiciário só funcionava para punir o PT. Enquanto outros, políticos do PSDB, por exemplo, teriam a benevolência da justiça. Agora a narrativa se inverteu. Os bolsonaristas dizem que só pessoas de direita são culpadas. De fato, a gente precisa ter a lei igual para todos, mas não dá para negar o fato de que muitas vezes há, de fato, problemas com a lei, com a justiça, que precisam ser punidos. E aí o ponto é, a gente precisa que a punição valha para todos e não só para alguns. Muito bem.